Fala galera, estamos chegando simplesmente ao 7º episódio dessa segunda temporada de The Walking Dead City. Estou aqui com o Sr. Niga do meu lado porque vamos ver a promo desse 7º episódio e obviamente vamos teorizar sobre o que pode acontecer. E já adianto que o próximo vídeo que sair, tá, ainda hoje aqui no canal, para quem tá vendo esse vídeo aqui quando está sendo lançado na terça-feira, vai ter uma parte específica de teoria sobre a personagem da Dawn, tá? Então, galera, sem demoras, vamos conferir essa promo aqui do 7º episódio. Where the hell did you get this? Bellevue. Tell me where my son is. Oh, good old tiny pieces of you. No, buddy. I know the way. Keep still. Get the Barassi right. I got work to do. Hey! You need to move! Now! There's no time! Galera, tem uma coisa importante sobre esse episódio que a gente começa a assistir junto com os críticos americanos simplesmente algo que não foi visto ainda. O que eu quero dizer com tudo isso, tá? Porque simplesmente os críticos americanos receberam do primeiro ao 6º episódio e não viram, né, esse 7º e 8º, ou seja, nós emparelhamos com eles na semana passada com o 6º episódio, e a partir de agora tudo vai ser inédito, e essa que é a grande pegadinha, sobretudo porque muito tem se teorizado, muito tem se comentado também que teve a tal cena de Dead City gravada no Central Park e tudo mais, para que fosse colocada no final da segunda temporada, e que tudo isso também remete a gente ter ali uma participação de algum personagem de The Walking Dead que apareça em Dead City e comece a fazer ligações mais claras com o que pode acontecer de reunião de personagens e tudo mais, tá? Mas para esse 7º episódio aqui, tem um fator que também remete a gente ter duas buscas acontecendo, praticamente simultâneas ali, do Negan e da Maggie, com objetivos muito claros, que é salvar, né, ali, querendo ou não, a Maggie salvando o seu filho e o Negan salvando ela, né, não é a sua filha, a Ginny não é a sua filha, mas ela representa muito para ele. E querendo ou não, tanto o Hershel quanto a Ginny representam para Negan e Maggie nesse momento uma motivação para viver. E isso ficou muito claro como o tom também do 6º episódio, ele foi se transformando. Porque, cara, vamos pegar pelo Negan, tá? O Negan vai pegar os Burazi e ele vai atrás, né, de medicações ali para a Ginny por causa da infecção que está se alastrando do corte que aconteceu ainda lá no episódio 5. E através disso vai ter também ali essa questão dos infectados. E os infectados é algo que chama muita atenção também, assim, no episódio 6, tá? É algo que remete a Dead City por completo, mas é um problema não só em uma série de The Walking Dead, mas numa série, assim, que trata desse gênero. The Last of Us teve esse mesmo problema quando a gente começa a comentar sobre as facilidades que se tinham, né, para Dina e para Ellie caminharem lá para o Seattle e tudo mais. Tu não vê a presença dos infectados a não ser algo pontual. Então tu tem também esses problemas de escala, tu conseguir mostrar essa escala dos infectados ali. E até falei na crítica do último episódio, né, que, pô, Dead City abriu com a sua primeira cena, com a Maggie lá do outro lado do rio Hudson, olhando para Manhattan e vendo simplesmente uma leva de infectados caminhando lá e de como que ela ia conseguir chegar lá do outro lado e tudo mais. A série colocando e provocando esse perigo todo. E a série deu uma limpeza, né, muito nisso assim, mas aí que tá, isso não é problema, cara, só aqui. Isso é problema para toda e qualquer obra, cara, que vai tratando desse gênero aqui, principalmente quando o assunto é série. Principalmente quando o assunto é série. E tanto a busca do Negan ali no hospital, quanto a busca da Maggie, né, nesse tal prédio ali que tem aquela passagem toda que vai provocar também essa tensão, parece que a gente vai ter realmente essa questão dos infectados aparecendo nesses dois lugares. E sendo também, né, a gente tendo os zumbis novamente como essa ameaça ali. Isso é algo bom, porque eu quero muito que eles consigam explorar essa tensão toda e brinquem, cara, com coisas mais pro terror também, colocado, porque a gente vai estar em dois ambientes que são completamente perigosos para os personagens ali e não perigosos por causa dessa questão das gangues, desse perigo todo que a gente tem, né, é literalmente esse perigo humano que a gente tem aqui. Então eu gosto, cara, que a série vai por esse caminho ali. E a busca dos dois personagens, ela tem um foco muito claro pra mim. É óbvio que
A questão do croata estar presente ali no teatro, ter voltado depois que o Negan o expulsa do grupo dos Burazi, o expulsa lá da igreja, é algo que faz muito sentido. A Meg chegar lá, né, e não encontrar a dama, encontrar o croata sentado lá, provavelmente aquilo deve ser onde era o camarim da dama, né? Onde ela tinha ali como o seu lugar. Traz também algo ali para não deixar o croata sair da história. Isso é muito importante, porque o croata é um personagem, assim como alguns outros, como a dama, por exemplo, que conseguiu ser muito bem desenvolvido na segunda temporada, que conseguiu mostrar muito mais do que ser apenas um sociopata, aquela, né, loucura toda que tinha do personagem, mas como alguém que tem também ali, cara, camadas de personagem, tem também ali algo colocado como um estrategista também, que são pequenos detalhes que obviamente enriquecem o personagem. Então é bom tu não perder esse personagem pra história. E o fator todo, tá? Do que pode acontecer além, do que eles podem encontrar além, porque eu comecei falando sobre esse ponto ser também inédito, não só para nós, mas para os críticos americanos, e do que pode estar guardado pela AMC para nós fãs, o que pode ter de uma surpresa. The Walking Dead City nesse momento, tá? Inclusive com a entrega toda da liderança dos Burazi para o Negan, simplesmente o Negan recebe algo que ele não buscou, que ele não quis. Eu não acredito de jeito nenhum que o Negan vai voltar a ser um vilão. Não é parte da jornada do personagem, tá? Que isso aconteça. Não faz sentido. Nesse momento, falta tu ter um real antagonista nisso tudo. É óbvio que a questão da Federação da Nova Babilônia, ela tem que ter algum tipo de importância. Não sei se vai ser nesse 7º episódio. Pela clareza que tá no foco de Negan e Meg, não sei se vai ter alguma coisa acontecendo aqui na Nova Babilônia. Tu pode ter isso representado através do Armstrong em alguma situação junto com o Bruegel, mas também assim, a Federação Nova Babilônia, ela não tem nenhum tipo de força até agora, a não ser menções e a não ser breves momentos naquele início de temporada ali, como algo que realmente pode ser um antagonista, algo que realmente pode ter uma força bélica, algo que pode provocar, como o Bruegel fala, essa questão da segunda onda e ter a invasão ali da ilha. Só que isso pra mim vai ser pro 8º episódio. E esse ponto é muito importante, porque esse 7º episódio ele precisa recriar esse antagonista para Dead City. Pode ser a questão da dama? Pode ser, isso é assunto pro próximo vídeo. Pode ser a questão do Bruegel? Pode ser, mas o Bruegel também parece muito ser um personagem que está colocado para sempre tentar estar um passo à frente, para ter sempre sua questão de sobrevivência ali resguardada, mas não como ser esse grande antagonista. Então eu fico ainda com dúvidas, fico um pé atrás em relação ao Bruegel se tornar esse real antagonista de tudo que está acontecendo. E acho também que o 7º episódio precisa começar a remontar uma questão que é cruzar novamente os caminhos de Negan e Meg para que os dois tenham sim algo contra, algo que faça-os juntos lutar contra. E a questão do Herschel, eu acho que esse episódio aqui ele vai ser definitivo, tá? Porque tem tido muitas reclamações sobre o personagem e acho isso bom, porque não são reclamações de mau desenvolvimento, são reclamações sobre a postura do personagem, sobre o que ele tá fazendo. E pra mim, cara, o Herschel, ele é uma grande incógnita sobre o que ele quer realmente. Qual é a motivação? A gente já entendeu que a dama conseguiu sim chegar em pontos muito importantes dele. Que a dama sim conseguiu ir num lugar onde a própria mãe não consegue chegar com ele, né? Conseguiu o entender. E esse aspecto todo ele tem que trazer uma consequência também. O que é que o Herschel quer? O que ele realmente está buscando? O que teve além que a gente ainda não conferiu na sua relação com a dama? Por que o Negan foi bem claro sobre a Meg não confiar no Herschel, não confiar no seu próprio filho? Para mim, aquilo lá tem mais do que apenas a aproximação que teve entre a dama e o Herschel. E talvez algumas das respostas estejam nesse desenho que remete diretamente à busca deles ali em relação àquele prédio. O que tem naquele prédio ali? E acho que esse episódio vai ser bem claro sobre isso também. E galera, tem um outro ponto que talvez nesse 7º episódio, meu Deus, 7º episódio fica um pouco mais detalhado pra gente. A questão sobre Annie e Joshua. Eu não acredito que eles trabalharam pela temporada inteira essa questão de Annie e Joshua com a dama falando, ó, eu sei onde eles estão, ó, mandei buscar, ó, estão vindo, ó, estão a caminho, ó, estão quase, ó, estão do outro lado da ilha, ó, bum, chegaram. Ficar episódio a episódio trabalhando, né, pô, esse conflito ali para cima do Negan para mostrar a eles mesmo que muito breve, né, no último episódio, e não utilizar novamente esses dois personagens
para que tenha mais esse conflito pro Negan. Eu acredito que eles vão sim ser usados contra o Negan. E isso pode ser pelo Bruegel, isso pode ser pela Federação Nova Babilônia, pode ser por algum outro personagem que surja também nesse caminho aqui. E esse é outro ponto também que acho que o 7º episódio ele tem que conseguir construir. Porque, por exemplo, cara, o Minato do Docker's Family, na nossa última live, ele colocou já um medo que ele tem. Que esse 7º episódio se monte muito como um episódio filler, por causa dessas buscas dos personagens ali e que tu acabe trancando a narrativa principal. Como a narrativa já deu severas mudanças desde o episódio 5, por causa das reviravoltas que aconteceram, das mortes de Christos, da Dama, né, da Navaes, e também com a chegada do Bruegel e tentar fazer essa aliança com Armstrong e ficar contra o que ele já tinha acertado no episódio anterior, inclusive, né, da sua aliança com o grupo todo dos Burazi, da Dama, tem coisas que Dead City precisa preparar para o que vem pela frente. E eu não consigo ver também algo que faça Dead City ser definitiva, que encerre essa história na sua segunda temporada. Mesmo que a gente não tenha ainda a confirmação oficial da terceira temporada. Que a gente tem, sempre lembrando, cara, é boatos, e esses boatos eles precisam ser confirmados pela dona MC. Ou seja, a partir do momento que a gente tiver realmente a confirmação de uma terceira temporada, a gente vai conseguir ver também, assim, pô, que tipo de continuidade pode ter essa história. Mas é claro, ela agora, nesse 7º episódio e no 8º, ela tem que preparar também para que isso realmente aconteça daqui para frente. Galera, coloquem mais comentários e expectativas de vocês. E lembrando que daqui a pouco já sai o vídeo teorizando sobre essa possível volta da Dama. Será que vai acontecer? Take 04, viva o sonho aqui.